Sejam bem-vindos ao episódio número 70 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco alguém que é sinónimo de gold, que já pendurou esteiras e está agora dedicado à área do treino, Tosé Marreco. Tosé, antes de começarmos com a nossa entrevista propriamente dita, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim teres aqui no Quatro Cantos do Mundo. Isto é meu, sempre um prazer. Conversa boa, estou sempre disponível. Vamos ver isso. Vamos a isso, vamos a isso. Então, Zé, para darmos um bocadinho de contexto a quem nos vê, a quem nos ouve, acho que é importante falar um bocadinho do que foi a tua carreira internacional, que é de certa forma o que nos traz aqui. A tua primeira experiência fora é em 2007, 2008, na Holanda, ao serviço do Zwolle. Depois passas por Espanha, no Alavés, Bulgária, Lokomotiv de Mesdra, Uhum. Suíça, no Servette, isto em épocas consecutivas, e numa fase mais adiantada da tua carreira, passas também pela Bélgica, ao serviço do Mouscron. Antes de irmos em concreto a estas experiências, deixa-me tocar aqui na fase da carreira em que estás atualmente. Pergunto como é que tem sido estes meses longe dos bancos, como é que tens ocupado o teu tempo, ainda não surgiu a proposta certa, como é que tem sido esta fase? Pá, é uma fase duríssima, não há como negar. Duríssima no aspecto psicológico, porque temos que lidar com duas coisas, que é aquilo que acabaste de dizer, exatamente, não falámos sobre isso anteriormente, mas é exatamente isso, que é a questão de ser a decisão e o projeto sempre entre aspas, como sabemos, mas ser a tomada de decisão que eu considero que é melhor nesta fase da carreira, e que isso não aconteceu. Já tive 2 vezes viagens marcadas, e que depois, por uma ou outra questão, as coisas não se acertaram. Hum, e por outro lado, é gerir essa emoção e a vontade de querer voltar, que é fortíssima, chega a ser desesperante. Não há como pôr de outra forma, nem tentar embelezar isto, mas ao mesmo tempo dar o passo correto, não me atirar à toa para as situações que têm surgido, ah, que acho que eu achei que eram interessantes, depois por um ou outro pormenor não se conseguiram fechar. Quando falas em viagens, pergunto primeiro se eram em território nacional, no sentido de manteres em Portugal ou para fora, e dentro desta questão pergunto, ou seja, ir para fora é uma possibilidade para a qual olhas com naturalidade, ou sentes que ainda tens contas a ajustar na Primeira Liga, tendo em conta que a última experiência não correu propriamente bem? Ah, Deixa-me dizer que eu não considero, nós pegámos numa equipa com 0 pontos. Tu vês o que está a passar este ano com a AVS, vês no ano passado com os Chaves, é duríssimo, é duríssimo. Nós tivemos até o último segundo na luta, e falhámos por um gol. Faltou-nos um de marcar um gol, outros para menos um gol. Portanto, eu, pelo contrário, acho que o que fizemos naquele contexto farense, com tantas dificuldades que tivemos, porque pegar numa equipa à 7ª jornada com 0 pontos, o normal é que a equipa morra passado umas jornadas, que é o que acontece a maior parte delas, e que consiga fazer poucos pontos. Uh, Farense é um clube absolutamente gigante, acho que as pessoas não têm noção do que é o clube Farense, e portanto foi efetivamente o que fica para a história, é que o Farense desceu, mas há tanta coisa que foi transformada naqueles meses de trabalho que eu sei que é reconhecido. E por isso tem havido também ah, as propostas, e tem havido abordagem, e tem havido conversa. E que as pessoas reconhecem isso. Ah, eu tinha definido como em Portugal uma série de equipas e uma série de projetos que faziam sentido, e outros. Posso dizer que houve 2 conversas com clubes, mas que eu achei que não era, não era o certo para mim, nem era o correto para mim nesta fase. E defini uma série de clubes cá em Portugal, e depois o mercado estrangeiro, claramente. Quero voltar ao estrangeiro. É muito isso que esta conversa me traz, mas eu acho que as experiências no estrangeiro nos enriquecem a nível pessoal, a nível desportivo e a nível pessoal, a nível psicológico, a nível de resiliência, de um conhecimento de contextos diferentes, culturas diferentes. Eu acho que isso é o que nos faz crescer, e portanto o mercado de estrangeiro, se não for este ano, se não for no início do próximo,
com toda a certeza que vai acontecer. E as tais viagens eram efetivamente para 2 clubes no estrangeiro. Certíssimo, fica esclarecido. Olha, só mesmo para terminar esta parte da tua vertente de treinador, pergunto, o Tosé Marreco treinador ficaria feliz se tivesse um Tosé Marreco avançado no plantel? Olha, em contextos, posso dizer que se calhar se tivesse um avançado fortíssimo na área no ano passado, que era aquilo que eu era forte, se calhar não teríamos descido de divisão. Isso, noutros contextos, se calhar não fazia assim tanta falta. Ahm, houve alturas em que eu disse: olha, se calhar dava jeito de uma batalha assim. Noutros momentos, por exemplo, em Tondela, tinha o Roberto, tinha o Dani, avançados extremamente competentes, e o Atenção, e o Poveda, que eu tive a referência, um avançado refinado, tecnicamente. O Tó é um avançado diferente, é um avançado interessante, de segurar a bola, que eu não tinha a capacidade que tem, por exemplo, o Tó de segurar jogo, mas faltava-lhes área, faltava-lhes aquele movimento na área, aquela agressividade mais na área, ah, que tinha, por exemplo, o Alipur no Gil Vicente, ah, e isso dá jeito em alguns momentos, outro contexto, não, que tem o Roberto, que tem um golo e um faro de golo incrível, e portanto, em alguns momentos houve falta, no passado se calhar fez falta, se calhar noutros anos nem tanto. Exatamente, exatamente. Olha, recuando então até à tua carreira de jogador e recuando em concreto até ao verão de 2007, pergunto-te como é que um jogador passa do terceiro escalão do futebol português, na altura estavas no Pampilhosa, para a segunda divisão da Holanda, é que uma mudança, ahm, quem olha de fora que pode estranhar, como é que isto se deu? Bem, olha, sabes que a minha carreira é muito sui generis de algumas coisas. Eu faço uma formação relativamente boa na académica, sempre nos 2 anos de juvenil e nos 2 anos de júnior, eu fiz sempre muito golos. Agora, por exemplo, nunca fui chamado a contexto de seleção nacional, nunca percebi porquê. Na altura eu acho que as observações eram muito feitas a Porto, Benfica e Sporting e siga, e olhava muito pouco para aquilo que era o resto do contexto, mas eu sempre fiz muitos golos em campeonatos nacionais. Mas chego também numa altura em que a académica apostava muito pouco na formação, e que tem jogadores muito interessantes assim nesses anos. Estava eu, estava o Traquina, estava o Gerson, o Gonçalo Santos, foram jogadores que depois tiveram que também ir à volta para conseguir fazer carreira. E a académica nesse ano não apostou muito na formação, e eu vejo-me, depois de fazer muitos gols no campeonato sub-19, vejo-me ali entalado. A realidade é essa. E tive que ir para o campeonato de Portugal, para o Pampilhosa, aqui perto. Já estava no plano, a minha obsessão sempre foi ser jogador profissional, mas estava a acabar os estudos para entrar na universidade. Na altura trabalhava com um agente brasileiro que era muito conhecido na altura, mas que infelizmente as coisas entre nós não correram bem, porque não correram. As coisas que era na altura o Jorge Vaidec, que era um empresário que me pegou na altura, mas que depois o acompanhamento não foi certo, mas houve ali uma oportunidade. O Vaidec era um homem incrível, era boa gente, só que tinha negócios claramente maiores para resolver, e portanto é uma pessoa que eu ainda guardo uma estima um bocadinho grande, porque sei que ele é boa gente, boa índole, mas na altura as coisas. Mas ele liga-me: olha, há aqui uma hipótese de dar experiência a um clube na Holanda. E eu logo arranquei. Eu acho que esse é o meu único mérito de conseguir ter feito carreira, que eu nunca tinha saído de casa. Vivia ainda na altura em casa da minha mãe, o meu pai já tinha falecido. Minha mãe estava numa viagem na China, aquilo surge de um dia para o outro, e eu digo: olha, ligo já amanhã, vou arrancar para a Holanda que eu estou à experiência. Ahm, Epá, e as coisas, fiz uma semana e pouco de treinos, 2, as coisas correram bem. Acaba por ser-me proposto um contrato de 1 ano, pelo treinador. Eu ganhava
300 € no. Eu passei do Pampilhosa ao Miranense, ainda aqui para o clube da minha terra, no final da época desse ano. Ganhava 350 € por mês. E chego, faço 2 semanas na Holanda, fico obviamente encantado com aquilo que é o jogo, com aquilo que são as condições que eu nunca tinha visto, que nem estava habituado. E foi-me proposto um contrato. Eu me lembro que o treinador, o Jan Evers, chamou-me depois no final do treino para falar e disse-me: queremos propor um contrato. E começa a pôr os números, começa a pôr 3 e depois começa a pôr 0. E eu digo: vai ser 300 € outra vez ou qualquer coisa. E mete 3.000 €. E eu disse: ok, está feito. Para mim não tenho que pensar. Nem quis saber de mais nada. O rapaz vinha a ganhar 300 €. De repente veio ali mal. Ele sabia que se pusesse 1000 eu ficava lá mesmo. Portanto, foi, pôs mais uns prémios na altura, por golo, e foi uma época em tudo que correu bem. Falhámos apenas, perdemos só a final de acesso à Primeira Liga. Fiz golos de todas as maneiras e foi uma época incrível. Permite-me tocar aqui num ponto que tu próprio já referiste, a questão de ser a primeira vez que sais de casa. Tinhas também já a situação do teu pai ter falecido. Imagino que essa situação em específico te tenha aproximado ainda mais da tua mãe, dos teus irmãos. Nesta vertente em concreto, familiar, quão difícil foi esta mudança e teres de desenrascar-te pela primeira vez sozinho? Pá, sabes que a minha família só se despediu uma vez de mim no aeroporto. Foi aquela vez. Que não me quero lembrar porque vê-lo ficar ali. O rapaz que nunca tinha saído de casa. Nunca mais foram se despedir de mim ao aeroporto. Deixavam-me à porta, siga, mais ninguém saía. Eu depois ia à minha vida. Porque foram momentos que é lógico, é cortar esse cordão. E depois foi o melhor que me aconteceu. Eu perceber que o papel higiênico não nascia nas casas de banho, perceber que a comida não se fazia sozinho, que a roupa não se lavava sozinho, foi uma coisa que me formou para a vida, porque a partir desse ano, e a minha mãe fala muitas vezes sobre isso, a partir desse ano eu mudei por completo porque comecei a fazer tudo, absolutamente tudo. Até agora. Foi uma coisa que eu nunca mais larguei. Eu sou incapaz de sair de casa e não fazer a minha cama, sou incapaz de sair de casa e não ter a minha casa orientada. Trato da minha roupa, cozinho todos os dias. Portanto, deu-me esse backup para a minha vida, que eu ter que viver sozinho me fez o poupar dinheiro, o saber, o saber poupar dinheiro, porque, como deve imaginar, é lógico que 3.000 € na Holanda não é um salário para o custo de vida, e na altura para um rapaz que ganhava 300 e poucos euros, há ali um aumento grande, e começar a ter essa noção do poupar dinheiro, de onde gastávamos, como gastava, e que me fez de mim muito, muito do que sou hoje. E olhando em concreto para as 2 semanas em que estiveste à experiência, pergunto como é que funcionou? Tu ficaste na casa de algum colega de equipa? Fiquei. Vi que tinhas colegas brasileiros, não sei se foi por aí. Foi essa fase inicial. Olha, foi muito dura. Eu estava na altura o 2 brasileiros, que era o Jusemar Borilli. Eu não sei se te lembras de um programa de talentos que houve na altura no Brasil, foi muito comentado. Ele ganhou para se tornarem profissionais. O Jusemar ganhou esse programa lá no Brasil e depois entrou ali no mercado holandês. E depois era o Eric Botequim, que foi um central brasileiro que ainda faz uma carreira muito interessante na Holanda, muito boa mesmo. Primeira liga holandesa há muitos anos. E estavam os dois, mais do padrasto do Borilli, e eu fui lá para casa, os primeiros tempos. Chorei tanto naquele sótão nas primeiras noites que não. Chorei tanto sozinho. Vi-me ali num sótão a dormir sozinho, ainda a falar, sem grande conhecimento do inglês na altura, para contactar com os restantes, fora os brasileiros. E chorei muito aquelas primeiras noites. Chorava todas as noites, não havia a facilidade de contacto também que há hoje em dia, telemóveis, etc. E portanto, era o que tinha que fazer, chorava, limpava, dia a seguir recomeçava tudo.
Olha, e pegando até um bocadinho neste testemunho que estás a dar, e olhando até para o que foi toda a tua carreira, quão importante era chegar a um clube e ter colegas portugueses, colegas brasileiros. Logicamente, à medida que vais evoluindo e que vais crescendo, esta questão da adaptação torna-se um bocadinho mais fácil, ou pelo menos algo mais habitual. Sim. Mas este primeiro contacto, teres ali alguém, uma rede de apoio mais próxima, era importante? Era, acima de tudo, para que tu percebes como as coisas funcionavam. Eu fui um gajo de estar muito na minha, estar muito tranquilo, até muito sozinho às vezes. Eu gostava de ir fazer o meu treino, fazer o treino, tinha o que ia fazer, pá, de vez em quando jantar fora. Mas era importante para tu perceberes a estrada do clube, como é que as coisas funcionam, onde é que tu podes ir, o que é que podes fazer, como é que funciona o clube, quais é que são os restaurantes porreiros para ir, onde é que podes ir às compras. Esse atalho era muito, muito, muito importante teres alguém conhecido. É lógico que eu agora falo de forma eh, praticamente perfeita, tanto o inglês como o francês, mas na altura não o falava. E foi também estes contextos que me obrigaram a fazer. Na Holanda, a começar a aprender holandês e falar bem inglês, porque toda a gente falava inglês, e na Suíça e na Bélgica a questão do francês que me ajudaram muitíssimo, porque, por exemplo, os meus colegas na Suíça só falavam comigo em francês. Portanto, estou a dizer merdas, então não tens hipótese nenhuma. Agora, numa primeira fase, acho que era decisivo esse contexto, e nós na altura na Suíça tínhamos o Marcos e o Eudis, que já eram, principalmente o Eudis fez carreira muitos anos lá na Suíça, e juntávamos várias vezes para conversar, para jantar, e para estarmos juntos e para ajudar também a passar o tempo, porque estávamos todos absolutamente deslocados. Olha, e faço duas questões em relação a esta experiência na Holanda. Como é que descreves, ponto um, o nível futebolístico que encontraste? E ponto 2, a vertente mais social, mais cultural, como era viver na Holanda nesta altura? Olha, a nível, começando pela parte futebolística, eu ainda é muito do que vejo agora. Ainda no outro dia estive a assistir, por várias razões, estive a assistir vários jogos de uma equipa holandesa. E o futebol é muito interessante, porque há uma capacidade. Eu lembro-me uma primeira conversa que o treinador teve comigo, era sobre um central, que era o Niklas Moisander, era um central finlandês, faz uma carreira muito boa, foi internacional finlandês muitos anos, e ele contratou ao Ajax B, não era pela forma como ele defendia, é pela forma como ele atacava. O meu treinador foi buscá-lo na altura por causa disso, que era fortíssimo na construção, fortíssimo no passe. E portanto, a forma como eles veem efetivamente o jogo é de uma forma muito ofensiva, o jogo muitas vezes partido, mas extremamente intenso, extremamente físico também. As pessoas não têm noção do quanto o campeonato holandês e o campeonato belga são físicos. Se tu não estiveres bem fisicamente, se não fores um animal a nível físico, não tens hipóteses naqueles campeonatos. Agora, claro, não são, acho que nós taticamente e a nível de organização defensiva podemos acrescentar outras coisas. Agora, as dinâmicas dele e a liberdade que ele ainda dão aos jogadores a nível ofensivo é uma característica que se mantém eh, até hoje. Estava nesse ano da segunda liga, estava também o Mertens, que acaba por fazer a carreira que todos nós sabemos. Portanto, são ligas que potenciam muito aquilo que são os avançados, que é o jogo ofensivo, e que é a qualidade individual de jogadores, que ainda e na parte da formação eh, não estão a estancar e a limitar tanto os jogadores como eu sinto que às vezes é feito. E em relação à parte mais social do Para a parte social, que estavas a falar, não é fácil viver na Holanda, especialmente na parte do inverno, do frio. Eu lembro-me que às 6 e pouco já estava toda a gente fechada em casa e a jantar. Portanto, acabava o dia, 5 e pouco, 6, já estava raramente via do sol, e portanto o dia acabava. Agora, em termos daquilo que é a organização, daquilo que são, tu sentias que os teus impostos, aquilo que pagavas, era bem aplicado, porque tinhas, a nível de saúde, condições muito boas, porque não falhava nada naquilo que era as estradas, aquilo que era o teu dia a dia,
não havia absolutamente falha nenhuma. São pessoas que vivem, ah, sabem os seus limites a nível de trabalho. A senhora é muito engraçado, porque estou a falar disso porque acho que esta conversa envolve tudo. Eu havia um sítio onde eu almoçava e jantava, que eles me puseram para eu comer na altura. Se eu quisesse, podia lá ir. E a senhora dizia-me, que era a Ria, ela sabia qual é que era o limite que tinha para trabalhar, que eu às vezes estranhava que ela fechava 3 ou 4 dias, do nada. E ela dizia-me assim: "Não, eu a partir de agora já estou a trabalhar para pagar impostos, portanto prefiro descansar e viajar, do que estar a continuar a trabalhar." Eles tinham um conhecimento daquilo que era o trabalho, daquilo que era o rendimento, absolutamente incrível. E pagávamos, os impostos eram cumpridos, sabiam que eram bem aplicados, mas depois também geriam a sua vida pessoal em função disso. E portanto foi um país que é, a nível de organização, excelente, difícil para nós que estamos habituados ao sol, às temperaturas um bocadinho mais quentes. Essa gestão do dia ali, 5 6 horas, acabava. Mas lembro-me que os miúdos na escola, na altura, a maior parte das tardes eram livres, por causa da parte desportiva. Já havia esse cuidado, já havia a questão da reciclagem, que agora começa a aparecer, de nós próprios termos a questão de pôr os dias para pôr os próprios lixos do dia da reciclagem. Na Holanda já era feito há muito tempo e com multas para quem não cumpria. Portanto, era um país que já estava em algumas coisas e em algumas preocupações um bocadinho à frente. Pois é, eu tive a minha madrinha muitos anos a viver na Holanda. Fui visitá-la algumas vezes e lembro perfeitamente de uma situação em específico que me impressionou de certa forma e ela depois comentou comigo que era naturalíssimo lá. Que era o conceito de cortinas lá praticamente não existe. Ou seja, tu ias na rua, tudo aberto, podias ver na perfeição para dentro das casas das pessoas, mas ninguém queria saber. Estava cada um na sua vida, havia muito esse respeito. Uh, Cruzaste com essa situação, eventualmente, não sei. Eu vivia num bairro em que as casas são aquelas. Bem, era praticamente tudo casas minadas. Portanto, as casas eram consecutivas, cada um tinha o seu quintal à frente e atrás, e acontecia isso. Tu ias a caminhar em direção à tua casa, estavam as outras casas todas lá atrás, e acontecia isso. Nem ninguém queria saber, nem ninguém queria estar. Cada um estava na sua vida, cada um seguia, não havia essa preocupação, efetivamente, hum, tão grande com esse tipo de questões. São coisas culturais, tal como na altura já havia a questão eu lembro-me muito eu tive um dia, convidei os meus colegas para lá irem em casa e eles já havia a questão do respeito, descalçaram-se logo à entrada. Na altura foi a primeira vez que estás a ser esse tipo de questões que ok. Pois faz sentido, efetivamente. E eles, por uma questão de respeito e de cuidado, descalçaram-se, entraram. Portanto, havia ali questões culturais que são efetivamente diferentes naquilo que nós estávamos habituados na altura. Essa questão do lixo, por exemplo, eh, a mim era. Também não vinha, já havia aqui, obviamente, o cuidado da reciclagem, mas com aquela firmeza, os dias para pôr um caixote lá fora, tal caixote, já está, parecendo que não, há quase 6 ou 7 anos. Sabe? E lá está, uma das coisas que mais gozo me dá com este podcast podem parecer coisas pequenas, mas ter noção disto, destas coisas que acontecem em diferentes sítios, acho que é mesmo muito curioso. Acho muito curioso mesmo. Eu estou a falar disto, nunca falei, porque acho que tem a ver aqui com esta questão de experiências e de cultura e disto que me deu, e este meu cuidado que eu agora também tenho com este tipo de coisas, vem muito destas experiências que vamos tendo, que por exemplo, depois com certeza lá chegarás, na Bulgária, por exemplo, era completamente diferente. Exatamente. Olha, só para terminar aqui o capítulo Holanda, pergunto se há assim alguma história mais marcante, mais curiosa, mais engraçada que tenha ficado desta experiência lá. N- Essa história do contrato ficou. Porque eu ainda estou a ver a minha sensação a ver ele escrever as coisas. Pá, olha, na Holanda havia duas coisas, que é, nós na Holanda jogávamos à sexta à noite, na segunda liga holandesa, sempre. Portanto, e como os jogos corriam muitas vezes bem, eu às vezes vinha a Portugal ao sábado e voltava no domingo, vinha só cá jantar com a família.
e para arrancar no domingo. Houve uma vez que não vim e fui sozinho. E depois um colega meu foi lá ter, que fomos beber um copo. Saímos à noite, já havia muita questão, cuidado de táxis, de ninguém saía a conduzir, o pessoal tinha já muito esse cuidado, corria de bicicleta ou que se quer que seja, eu já tinha ali a zona para depois, quando acabava a noite, saía e fomos beber um copo. E eu entro tranquilíssimo. A certa altura estava encostado no meu canto, começo a ver o DJ, eu não percebi a parte inicial, mas só de repente só percebo o meu nome. Tinha sido a acabar um jogo, os jogos corriam muito bem, mas eu estava na minha, eu nem entrei, estava lá no canto, começo a ouvir o meu nome, não acredito. Começaram a cantar a música que eles cantavam no jogo. Isso é uma vergonha. Eu que estava ali no canto, de repente começo a ver as pessoas a virar, eram 2 ou 3 da manhã, a dia de folga, estávamos ali tranquilíssimos, o meu colega já estava comigo, e eu de repente vejo o rapaz, eu não percebia, só percebo o meu nome da forma que eles diziam todos, Eh, e começo a ouvir o senhor a pôr música e depois de repente a parar a música e a falar disso. Pá, o pessoal começou a cantar a música, a bater pau, aquele que depois seguiu. E pronto, eu fiquei ali na minha, encavacado, e aquilo seguiu, e as pessoas cumprimentaram, e pronto, sabes quando as coisas correm bem, é tudo mais fácil. Exatamente, exatamente. Olha, e dando seguimento aqui à tua carreira, na temporada seguinte vais para o Alavés. hum, Olhando em termos de nome dos clubes, parece claramente um passo em frente, mas Não, permite-me observação, se calhar as coisas não correram tal como não, não. estavas à espera. Sabes que a questão Baidec, do Jorge Baidec depois vai muito por aí. Como eu te disse, depois eu acabo por fazer 20 e tal golos na Liga Holandesa. Tenho a convocatória para o Sub-21, eh, e pá, estávamos ali com a esperança, que era na altura o que ele me comunicava, que havia ali interesse de 2 grandes em Portugal para fechar contrato. E eu de repente estou no final do mercado sem clube. Depois é quando me junto ao Nuno Patrão, que me acompanha até hoje. ehm, Epá, e foi uma solução de recurso. Péssima solução. Mas foi possível para um jogador que faz 20 e tal gols, chega ao sub-21 da Seleção Nacional e depois está no final do mercado sem clube. Foi duríssimo. Foi duríssimo. Portanto, foi uma solução de recurso, uma solução má. Não está em causa a grandeza do clube, porque efetivamente é um clube, e agora vemos que é um clube que estava a passar um processo de transição na altura, mas era uma segunda liga espanhola muito forte. Tinha Saragossa, tinha o Ayala na altura, que ainda jogava, tinha o Ricardo Oliveira no Saragossa, era uma segunda liga extremamente competitiva, mas para mim na altura não, não, não fez sentido nenhum. Foi uma péssima experiência em termos desportivos, eh, e que rapidamente tive que mudar. Mas atenção, eu vou perguntar isto dizendo e assumindo que será perfeitamente normal tu não teres encarado esta experiência da melhor forma. Mas sentes que a maneira como encaraste este desafio também contribuiu para que ele não tivesse corrido tão bem como. Não, sabes que tu percebes, o treinador nem sequer olhava para mim. Ok. Ou seja, já chegas no último dia de mercado, uma solução de recurso para toda a gente. Eu já tinha sido recurso para eles, eu estava a ser, eles estavam a ser um recurso para mim. O trabalho na altura não foi feito, e porque estávamos na altura muito, pós-época, estávamos muito focados naqueles 2 grandes que supostamente tinham interesse em fechar contrato, e as coisas não aconteceram, e depois o tempo foi passando, e tu sentes que ele nem sequer olhava para aquilo. Ou estar ali eu ou estar um Meco era exatamente a mesma coisa. Portanto, foi uma solução que, se me disseres, epá, já não fui com bom feeling, já não fui. Eu falo isso muitas vezes. Eu lembro-me de estar, a primeira noite lá fui dormir, e nunca mais o faço porque eu tive vontade de ir embora. Porque tive esta sensação de esquece, isto foi horrível, mas não contigo, me disse, epá, pode ser só um feeling, mas eu tive vontade, eu estava no hotel à noite e eu disse, temos que ir embora. E acabei por não o fazer, e, e depois o resultado foi o que foi. Agora, a nível,
a nível de experiência de vida, de viver, foi dos sítios mais incríveis para viver, foi em Vitória. Espanha é incrível para viver e a Zona Norte, de Vitória, ali Bilbao, ah, comida incrível, como nós estamos habituados, a um ambiente incrível, contrário da Holanda. Aí sim via das pessoas que acabavam o dia tudo arranjado, então os fins de semana para irem beber um copo, para saírem, para jantarem, para conversarem, ah, ou completamente diferente daquilo que eu tinha visto. Então, foi importante para ti tentares focar-te e aproveitar um bocadinho mais essa parte, para também tirares um pouco a cabeça de, ok, do ponto de vista desportivo as coisas não estão a correr bem? Não, pá, sinceramente não aproveitei, conheci ali as coisas à volta que tinha que conhecer, mas pá, quando tu estás, eu pessoalmente, infelizmente funciono muito assim. Coisas a nível desportivo não estão como eu quero ou não estão bem, não tenho também uma grande vontade de fazer ou de ir ou de. Não, conheci ali as coisas à volta, na altura quando estava, na altura estava casado com a minha mulher e estávamos, e ela, quando ela lá ia ter, conhecíamos ali algumas coisas à volta e depois não havia aquela coisa. Epá, vamos, não, porque estava rapidamente, fiquei com vontade de sair dali. Olha, tocaste aí num aspecto, não quero estar a entrar demasiado no ponto de vista pessoal, mas esta questão da a tua esposa ia ter contigo, ou seja, não ia contigo para essas Não, não, experiências no estrangeiro? não, ela na altura, estávamos juntos, ela sempre continuou a trabalhar, foi uma opção dela, uma opção nossa, de não. Sabes que esta vida do futebol, ainda mais ao nível que eu estava, que foi um nível que eu considero mediano, não dá para, mesmo esta parte do treinador, não dá para pegar na família, quer que seja, e arrancar-se, porque daqui a um mês ou daqui a dois, as coisas mudam por completo. Foi sempre uma opção nossa, porque ela tinha o trabalho dela, e foi evoluindo no trabalho dela de, ok, eu tenho que ir, porque tinha que também seguir aquilo que era o meu sonho, e ela na altura teria que seguir aquele que era o sonho e o trabalho dela, e não hipotecar nada. Foi obviamente ainda mais duro quando na altura depois nasce o miúdo, e que aí as coisas ainda custam mais um pouco, mas achámos que era o mais sensato, dado que as condições que eu tinha também não nos permitia jogar tudo para o ar. Porque a qualquer momento as coisas mudam. Claro. Olha, e para falar aqui um bocadinho mais da experiência em Espanha, pergunto, sendo certo que lá está que as coisas não correram efetivamente bem, como é que descreves o nível do treino? Já disseste que a segunda liga em si era uma competição bastante exigente, mas as coisas em concreto no Alavés como é que eram? E pergunto também se há alguma história que, apesar da experiência ter sido curta, que tenha marcado. Não, havia qualidade. Foi a primeira vez que via mais, e eles tinham essa coisa do meia branca, sem caneleira para treinar, era para tocar a bola, era para jogar, havia muito e havia muito, senti um acréscimo de qualidade. E naquilo que era a minha posição, eu digo-te, eu olhava para aquilo e dizia, eu não tenho hipótese de jogar com este avançado. Porque na altura quem estava era o Javi Guerra, é um ponto de lança, Sim, sim, sim. faz, o, faz números interessantes em equipas de Primeira Liga Espanhola, que era um jogador com golo, era rápido, era forte, estava bem. Eu não tinha hipótese nenhuma de jogar. Eu só podia escolher um e eu, sinceramente, tinha a capacidade de dizer assim: este, ele é muito forte. E senti esse acréscimo de qualidade no jogo, no treino, num futebol muito mais pausado, mais técnico também. E a nível de treino, sempre a bola, mas um cuidado hum, ah, com o físico pois que eu também ainda não tinha chegado, que era o pós-treino, o pré-treino. Eu tive jogadores como o Astudillo, que ainda foi o capitão na altura da final deles da UEFA, o Garitano, que agora também foi treinador na Liga Espanhola, eram na altura jogadores e já havia esse cuidado com o corpo, esse cuidado em se prepararem no trabalho pós-treino, no trabalho
de ginásio, uh, eu daí tirei efetivamente algumas coisas. Exatamente, exatamente. Olha, pelo que eu percebi, houve efetivamente uma rescisão de contrato antes de rumares à Bulgária, certo? Houve uma rescisão de contrato, exatamente. Houve uma... Então, como é que surge depois esta hipótese de rumares à Bulgária? Ah, a questão do. Nós falámos, ah, eles tinham pouco interesse que eu continuasse, eu pouco interesse tinha em continuar, rescindimos o contrato mais cedo possível. Na altura havia o Nuno Rolo e o Nuno Patrão tinham ali uma série de jogadores portugueses que na altura tinham ido para a Bulgária, que era o Rui Miguel, um avançado, que estava nessa equipa e que ia saltar para o CSKA de Sofia. Quando surge ali uma vaga, através dessa situação, parece a hipótese, nós na altura, ahm, como havia também já lá outros portugueses, eu disse, ok, vamos arriscar, financeiramente até era relativamente interessante, e fomos para a luta. Era um contexto completamente diferente, era uma primeira liga, mas depois no mundo do futebol ali na altura, que também não era fácil. Estás a dizer, tu aqui na Bulgária foste colega de equipa de alguém que já foi convidado cá no podcast, o Fausto Lourenço. Ahm, e eu lembro-me dele contar uma história de ia ver casas na Bulgária e chegava lá e tinha, por exemplo, a banheira em cima de 4 tijolos. Ou seja, do ponto de vista social, acredito que de certa forma tenha sido aqui um choque. Foi um choque, a Bulgária foi um choque. Eu lembro do meu irmão Vitor lá ir ter uma vez e ficar espantado. O nosso edifício onde a gente vivíamos era mais ou menos, mas depois tudo à volta era um contexto onde estávamos habituados, era a questão das varandas feitas só com ripas de madeira, as mercearia com poucas coisas. Era um contexto que não diferente daquilo que nós não estávamos habituados e que foi um choque na altura. Tal como nós, a própria alimentação, nós brincávamos muito, mas nós comíamos lá nessa residencial, entre aspas, mas nunca havia carne. A gente dizia que nunca se matavam vacas da Bulgária, porque não havia carne, nunca aparecia, nunca era. Porque depois percebemos, obviamente, porque a carne custava mais, depois o clube não paga tão bem, e atrasava, e a senhora não estava para chatear, para se chatear com aquilo e dava-nos o que havia na altura. Foi um choque. Essa parte foi, mas também nos ajuda a perceber que há uma realidade muito melhor do que aquela que estamos habituados, mas também muito mais difícil daquela que vivemos, e dar-nos aqui um equilíbrio que eu me parece importante. Eu, logicamente, quero desenvolver mais esta experiência na Bulgária contigo, mas gostava de fazer uma pergunta em concreto aqui. Como é que foi para ti passares de 20 golos numa temporada para, numa questão de meses, teres uma experiência que não corre propriamente bem em Espanha e logo depois ires para este contexto em específico na Bulgária? Do ponto de vista mental, como é que foi lidar com esta quase montanha russa de emoções e de contextos? Foi difícil, porque passas de uma situação que chegas ao sub-21 de Portugal, ah, fazes 20 e tal golos, sentes que há efetivamente muito interesse e que a tua carreira, ok, pode-se lançar. E depois cais a pique, dá-te, é assim, é o que eu costumo dizer, mostra-te logo o que é o futebol, porque é isto. Não é fácil manter o nível tão alto, mas se não estiveres bem acompanhado, se não fores bem aconselhado, se tu não estiveres no teu top, ah, as coisas, sabes que a seguir a um momento muito bom, uma coisa é certa. Bem, um momento pode não ser mau, mas bem um momento menos bom. E tens de ter a capacidade para lidar com isso. Por isso eu há bocado te falava na situação Farense, que não considero que tenha sido mau mesmo por causa disto, porque eh, isto é demasiado eh, ingrato em alguns momentos, é demasiado a pique alto e baixo, e se tu não tiveres o equilíbrio de olhar para ti e dizer, "Pá, fizeste tudo o que era possível. Não há ninguém que ganhe sempre, não há ninguém que vai perder sempre. Diga, foste competente, fizeste tudo o que era possível. A única coisa que eu não tenho e não tive enquanto jogador, e agora muito menos, porque agora és o foco principal, é dizer, eu não tentei. Ou eu não fui atrás, ou eu não lutei, ou eu não trabalhei para.
Isso eu não digo. Isso é o pior sentimento que com certeza deve haver. E eu disse, então na parte de treinador tenho absolutamente a consciência tranquila, porque não posso fazer mais. Da parte de jogador houve ali coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, e de repente passas da terceira divisão em Portugal para um contexto em que não estás habituado e que há coisas que ou estás muito bem rodeado ou então é difícil. Claro, claro que sim. Olha, e olhando novamente para a Bulgária, já falaste um bocadinho das condições que encontraste no dia a dia e dentro do clube, como é que eram as condições? Falaste essa questão do clube às vezes não pagava a senhora que cozinhava para vocês, a questão dos salários teve sempre salvaguardada? Pá, foi, sim, havia atrasos, lembro-me que, não sei se na altura o Fausto falou sobre isso, mas o dia da rescisão foi muito complicado, o dia que viemos embora, porque viemos os três, quatro, éramos quatro portugueses, viemos os quatro, acabou a época, para rescindir o contrato, para, tínhamos feito um acordo, cada um tinha feito o seu acordo, estávamos à espera que a pessoa lá fosse o cheque com o dinheiro para nos entregar, e chegou com valores completamente diferentes. E eu disse aos meus amigos, ou aceitam isto, ou então têm que voltar para a Mesdra, para depois para a próxima época para voltarem. Uma chantagem, é lógico, nós estávamos loucos para vir todos embora. Aceitámos o que estava e ponto. E viemos cada um à sua vida. Não foi um país fácil na altura, uma situação fácil na altura, mas também nos trouxe muitos ensinamentos. Imagino que sim, imagino que sim. Olha, e fala-se muitas vezes do fervor dos adeptos de Leste. Como é que eram os adeptos do vosso clube dentro do campeonato? Encontrar algum contexto assim mais difícil? Tu perguntaste nas condições, não, este clube já não existe. Este que estamos a falar já não existe, portanto, isto diz tudo relativamente àquilo que eram as condições. O clube, como tu sabes, nesta altura, nestes anos, o campeonato búlgaro tem equipas de alto nível, neste momento, equipas muito bem organizadas e que têm um potencial muito grande. Ahm, Agora havia o CSKA Sofia tinha um estádio já muito interessante, o Ludogorets, foram equipas que foram crescendo com o tempo e que já tinham contexto e um ambiente da Primeira Liga e de equipas fortes. O nosso clube era um clube relativamente pequeno, numa cidade pequena e que, portanto, lutava ali pela manutenção meio da tabela e que, portanto, tinha pouca expressão. Exato, exato. Hum, Estás a ver, tu lá está, chegas a meio da época, eh, conseguiste apanhar o comboio, conseguiste perceber as ideias do treinador, sentiste útil ou foi um período difícil? Epá, aquilo era controlado por um dono que depois quem nos foi buscar supostamente foi um diretor desportivo. hum, Havia um treinador, depois o treinador saiu, fica ele a dar os treinos. Epá, é um contexto que tu dizes assim, depois fazia ele as alterações da bancada. Era um contexto idêntico, era uma coisa que nos parece impossível de acontecer, mas não é o contexto daqueles clubes na altura, eram controlados por uma pessoa com muitos interesses. E tu dizes-me qual é que era a ideia de jogo? Não sei, não faço ideia. Era a bola entrar quando desce e ponto. Era cada um tentar resolver à sua forma. Agora, como é que tu jogavas? Aquilo não havia grande preocupação, tanto que aconteceu isso. O diretor desportivo que nos foi jogar, passado umas semanas, estavam-nos a dar os treinos. Portanto, aquilo era tudo um pouco mais ou menos naquele clube. Olha, só para terminar aqui a Bulgária, faço-te a pergunta da praxe, para além das histórias que já foste partilhando, desta questão da rescisão e tudo mais, houve assim alguma situação mais caricata que tenha marcado? Carica. As coisas mais suicidanas eram essas da comida. Era porque nós andávamos praticamente uma época a comer queijo panado, que eles chamavam o cascavel pané, que era um queijo enorme, assim, e que era frito. Nós almoçávamos e jantávamos lá, e portanto o clube nem sempre pagava horas e a senhora fazia-nos aquilo. E nós, ainda por cima, cometemos o erro de dizer que aquilo no primeiro dia que aquilo nos foi mostrado era maravilhoso. E existe, portanto, isto é incrível. Aquilo
era queijo panado em todas as refeições. Era uma coisa ah, absolutamente surreal o acompanhamento que não tínhamos, mas coitada, a senhora fazia o que podia com toda a certeza para fazer as contas delas. Fo- as alturas, as alturas melhores que tínhamos era porque estávamos os quatro juntos na altura, vivíamos perto e que passávamos. Tivemos uma vez que eu não sei se ele falou sobre isso. Eu vou ser sincero, o Fausto foi para aí o terceiro convidado, portanto já não me lembro muito concreto, mas força. Pá, uma vez fomos jantar os quatro fora. ah, epá, e bebemos, jantámos, tínhamos folga 2 dias, estávamos os quatro sozinhos na altura, e fomos jantar lá, mas ao lado da residencial, um restaurante, e bebemos, deram-nos uma bebida, e o senhor avisou-nos, cuida, isso é foda, que era, Também para onde é que isto vai? pá, era Nequia, que chamavam aquilo, acho eu. Nequia, aquilo era. Ah, sabes que parece que é um brasileiro, um comediante a falar, que fala sobre o editor da vida. Tu bebes uma, está tudo bem, e de repente chega o editor da vida, corta. Eu sei que a gente bebeu aquilo. Eu só me lembro de acordar no dia a seguir no meu sofá. Juro-te, eu sei que nós fomos, saímos do restaurante, mas eu não me lembro de absolutamente mais nada. Apaguei, eu sei que tinha 30 chamadas no meu telefone, porque eu não ouvi nada. Aquilo foi cedo. A noite para nós acabou a seguir ao jantar. Eu sei que a gente bebeu 2, 3 copos daquilo e eu sei que apaguei por completo. Lembro-me de acordei no dia a seguir, no sofá, a ver o que é. Olhei para o telefone absolutamente assustado. E foi isto. A noite para nós acabou às 10 da noite, porque eu não me lembro de absolutamente mais nada. Portanto, ele deu-nos de tal forma que apagámos, hum, e adormecemos. E eu não me lembro sequer de chegar à residencial, porque era uma bebida, se não estou em erro, era raquia. Mas pronto, nada, como sempre a vida toda, sem fazer estragos, sem fazer grandes asneiras. Ao menos fomos para casa, adormecemos algures e correu tudo bem. E ficaste com uma boa história para contar num podcast quase 20 anos depois. Oh, não, Olha, então Zé, a experiência assim que tiveste foi na Suíça. Hum, Acredito eu, vou lançar esta ideia quase com a certeza de que é correta. Passaste quase do 8 para o 80 a nível de organização, de estilo de vida, de dinâmicas em si do país, não é verdade? a Suíça é uma maravilha em termos daquilo que era um clube que estava a passar algumas dificuldades, mas na altura foi ótimo. Porque, claro, voltaste a fazer golos e depois o contexto era de uma organização, de um estilo de vida que era completamente diferente. Então, Genebra é uma cidade que eu gostei muito. Agora tinha, claro, um estilo de vida altíssimo para aquilo que eu também ganhava na altura. Era raro ir jantar na altura na questão da poupança e tentar juntar algum dinheiro. E nós sem salários altos, hum, não era fácil porque as casas eram caríssimas, havia filas constantes para conseguir casa, os preços eram uma enormidade. Nós na altura, agora é o normal, infelizmente, porque os preços subiram, mas não, era, 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 era então caríssimo porque não conseguíamos, era tudo fora daquilo que estávamos habituados, a nível de país, de segurança, de saúde, as condições de treino que já tínhamos na altura, e jogávamos no estádio incrível, foi uma diferença enorme. Olha, havia muito contacto com os imigrantes portugueses E, no Suíça? pá, tive a sorte de uma vez no início, ir ao centro de Geneve e parei num sítio de que faziam paninis. E a senhora, tal como milhares de portugueses lá têm, ela era portuguesa, que era a Dona Fátima. E o marido, que me trataram ali como um filho quando eu precisava. Ah, foi ali foi a comunidade fui
tive a imagem em contacto com eles, porque me trataram, estava ali sozinho, e ia lá muitas vezes ter com eles e que me ajudaram imenso em tudo o que eu precisasse, tal como havia outra família, que era uma família de supporters fervorosos do Servette, e que era uma família de um extrato, tinha uma capacidade económica gigante, tinha lojas de roupa, etc. E também me acolheram, e que me deram a conhecer um outro lado da Suíça que eu também não conhecia. Tive estas duas famílias de forma diferente, que ali na altura me acolheram e me ajudaram muito, e que a Suíça ainda ganhou outro encanto também muito por causa deles, a Dona Fátima e o marido. É o típico, porque são os típicos da Dona Fátima, a típica portuguesa, disponível em tudo. Ah, uma coisa incrível, uma alva incrível. E foram tempos, foi um ano maravilhoso. Imagino eu que para um miúdo de 22, 23 anos, encontrar um bocadinho esta casa fora de casa tenha sido fundamental, não é verdade? Foi. eh, Era um mimo que tu tinhas para quem estava sozinho, que, que era, que era saboroso, era preciso, era preciso. Eu passava a maior parte ali do tempo sozinho, sabia que ali tinhas um carinho e te tratavam com um gosto, que ela olhava para mim como a minha tratava de mim, como a minha mãe tratava aqui em casa, do que eu precisasse. Portanto, foi gente que eu não esqueço. E de vez em quando ainda trocamos mensagens no Instagram, etc. Mas é gente que eu não esqueço, tanto a da Dona Fátima, como a tal família em Suíça que eu te falo, que me tratou de forma incrível. Portanto, tu na Suíça tiveste a oportunidade de trabalhar com um treinador português. Acho que foi a única vez no estrangeiro que tiveste esta situação. Foi. Ahm, Há aqui uma pressão extra associada a este facto? Ou... Vai já, pode já atalhar para a última pergunta da história, da história engraçada, porque a época estava-me a correr muito bem no início. Eu pessoalmente estava a fazer muitos golos, e, e, e o presidente na altura, ali por uma questão de confiança na altura, por um patrão que era o meu empresário, eles quiseram trocar de treinador e pediram-nos ajuda. Queriam treinar um treinador português. E portanto, a ida do João Alves tem muita influência do Nuno Patrão. A primeira opção foi o Vítor Manuel, que na altura não quis ir. E portanto depois, sei que falámos, acabou por ir o Mister João Alves. Lembro-me de ter ido receber o Mister ao aeroporto, o Nuno, e depois o João Alves queria ali uma história muito forte com eles. Eu ali desentendi-me com ele a partir de certa altura, e a nossa relação ali foi muito difícil ali numa certa altura, porque não conseguimos, e por responsabilidade minha também, dele também alguma, mas por responsabilidade, és novo, não conseguimos ali a parte da gestão desportiva e pessoal, não a conseguimos gerir. Portanto, ali criou um choque, e que, apesar da influência que eu na altura tive grande para a chegada dele, as coisas acabámos por não nos entender na parte final daquele ano, e eu depois no final do ano acabo por si. Mas o João Alves tem um mérito e tem uma história muito grande naquele clube, porque depois ainda volta a treinar, conseguiu fazer subir depois no ano a seguir a equipa. Ah, e foi muito importante para o clube. E a relação ficou. Ou seja, conseguiram restabelecer a relação depois disso? Encontrámos-nos, sabes que ele depois trabalhou na Académica, eu sou naturalmente de Porto, mas encontramos-nos uma vez no restaurante, demos um abraço, e as coisas passaram. Acho que não faz sentido ficar com sentimentos. O Mr. João Alves é uma personagem que sabe muito de futebol. eh, tem um dom para o futebol. Eu digo muitas vezes, eu acho que não deve haver um olheiro, alguém com uma capacidade tão grande para perceber o talento como tinha o João Alves. Ele tinha esse dom, ele percebia, ele via um miúdo, ele foi buscar o miúdo à equipa B, que era o Mubanje,
ninguém dava nada pelo miúdo, o miúdo acabou por fazer uma carreira a nível internacional incrível. Ele tem este dom, tem esta capacidade. Nós na altura, nós almoçávamos muitas vezes juntos, ele convidava muitas vezes para jantar, só que eu depois saí da equipa, sem perceber, era o melhor marcador, e fui dos primeiros a ser sacrificados, o primeiro, e eu na altura não percebi esta gestão. Ah, e as coisas acabámos por entrar em conflito, ele é marrão, eu marrão sou, e portanto as coisas na altura acabaram por dar aquele desfecho, mas já é uma pessoa que eu também não sou dizer mal de ninguém, mas encontrámos-nos depois, demos um abraço. Eu quero é que tudo lhe corra bem e tenho a certeza que ele também caminha. Olha, e do ponto de vista mais geral, como é que descreves o futebol suíço? Muito, muito físico, muito. É um futebol que aquilo que o Mister na altura acrescentou, que foi perceber a dar conhecimento do jogo aos libertá-los. Sentia que no jogo havia algumas amarras na parte ofensiva e o João Alves nisso libertou. Havia um cuidado muito grande com o físico, trabalho físico específico. Eles eram demasiado preocupados com a parte física, pouco preocupados com a parte técnica. Era isso que eu sentia. Ah, e com a parte organizacional, de como chegar à baliza do adversário. Eles fisicamente estavam prontos e corriam aquilo que fosse preciso no jogo. Mas depois a forma como chegar lá faltava, faltava um bocadinho. E eu acredito que na altura o João Alves ajudou muito isso e a pôr as peças no sítio certo. E é um futebol que tem uma coisa que nós não temos, tem condições de trabalho inacreditáveis. Tu vais a qualquer clube, tem canto de treinos como deve ter, e portanto isso dá-te uma qualidade a nível de treino, que nós aqui não conseguimos ter mesmo na primeira liga de todos os clubes, ter um centro de treinos e um central de treinamento como deve ser. E como é um país, a Suíça, extremamente desenvolvido, extremamente preocupado com esta parte desportiva, consegue dar-te isso. Exatamente, exatamente. Então, Zé, nós falamos há pouco da questão mental nesta perspectiva de teres tido uma queda nesta situação de Espanha e da Bulgária. Faço agora a pergunta no reverso da medalha. Quão importante foi para ti, sendo certo que a experiência no Servete não terminou da melhor forma, como estavas a contar há pouco, reencontraste com os golos e perceberes, ok, estou aqui e as coisas estão efetivamente a correr-me bem. Foi um relance caro. Sabes que são outros anos do futebol, sabes que o número que eu agora olho, nós analisamos às vezes agora os jogadores, e dá 6 anos que eu estou treinador, nós analisamos jogadores avançados que supostamente são extremamente competitivos, que fazem 3 4 gols por ano. Isto é a realidade. E que ganham rios de dinheiro. Portanto, eu na altura, nas minhas épocas mais, fazia 6 7 gols. E que aconteceu e que supostamente era uma época, eu próprio ficava decepcionado. Mas foram outros anos do futebol, e que se calhar se fosse nesses anos, agora chegares que sempre uma média do final da carreira de 6 7 8 9 10 gols, é maravilhoso nesta fase. Porque eu analiso jogadores que matador, vou a ver, 2 3 4 e, e isto faz-me alguma confusão. Agora eu lidei com isso, já sem. É normal que ali naquele primeiro ano haja alguma ilusão, entendes o que estou a dizer? Mas ok, foi uma época, correu relativamente bem, vamos ver o que é que a próxima traz. Não entrei em euforias, se calhar entrei em euforia nesse só primeiro ano, mas foi uma lição para a vida. Certo? Então, Zé, permite-me a pergunta, eu acredito que isto seja um assunto que em entrevistas e assim tocam muitas vezes contigo, mas sentes que hoje em dia já não precisavas de chamar Marrekovic para chegares a outros patamares? Eu sinto que, sabes, quem percebeu na altura essa frase, quem percebeu, isso foi uma frase em defesa pura do jogador português.
quem percebeu bem, não foi uma frase contra o Benfica ou contra o Sporting, né? Só os doentes, já o disse várias vezes, só os doentes desses clubes é que interpretam isso como um ataque a quem quer que seja. Não, que era uma realidade. Que acredito que deixou de ser porque os clubes perceberam que o jogador português dá dinheiro. Isso, e naqueles anos não acontecia. Ahm, Agora acontece a uma escala diferente porque és capaz de pagar 1 milhão para ir buscar um jogador fora a qualquer lado, 1 miúdo por mês, mas se calhar não pagas 1 milhão ao Aves ou ao Tondela por um miúdo que apareça. Pode haver essa, mas mudou radicalmente. A forma como o jogador português é olhado mudou de forma radical e ainda bem. E essa frase na altura não foi para defender a mim, foi para defender aquilo que era todos os miúdos que vinham da formação e que não tinham oportunidades. Ah, e sinto, se me disseste, podias ter feito uma carreira melhor. Houve ali um outro momento que se calhar a minha carreira podia ter dado um salto que não deu. E que se calhar se fosse um miúdo qualquer na altura, estrangeiro que fizesse 20 e tal golos numa segunda liga holandesa, se calhar tinha uma série de clubes atrás dele, não tenho a mínima dúvida. Ah, Agora sinto sim que a forma como se olha para o jogador português e para a formação mudou de forma radical nestes últimos 15 a 20 anos. E isso é uma coisa que o futebol português conquistou porque percebeu que isso efetivamente traz dinheiro. Exato. Olha, e entrando um bocadinho nesta questão, é certo que não é o foco da nossa entrevista, mas tu depois da experiência na Suíça voltas a Portugal, passas vários anos em Portugal antes de ires para a Bélgica, fica um amargo de boca por não teres tido uma real oportunidade na Primeira Liga. Eu estive aqui a ver, Não diz tive. 148 minutos Não tive, não tive. fica esse amargo. Sim, esse fica. Esse fica porque não tive. Eu digo isso muitas vezes. Eu não tive 2 jogos a titular na Primeira Liga. Não tive. A vez que eu ia ser titular na Primeira Liga, lesionei-me. Tive a única lesão muscular na vida. Foi no Beira-Mar. O Costinha ia-me pôr no jogo a titular. E eu lesionei-me. Epá, depois tive 3 ou 4 semanas de fora. Portanto, a época passou. Ah, e não tive essa oportunidade. Porque não digo, mesmo no Olhanense, olhava e não tinha. Se eu visse à volta que tinha jogadores muito melhores do que eu, mas neste ano não. Não tinha. Mesmo no Beira-Mar, não era inferior a ninguém na altura que lá estava, só que não tive essa oportunidade de dizer: olha, tens aqui 3 ou 4 jogos, vamos ver o que é que és capaz. E tão amargo de boca que fica, porque acho que aí não me sentia, pá, não olha, nem sabia o Dionísio, que era um avançado italiano muito, muito interessante, mas não havia mais nada, era inexplicável porque é que não fiz um jogo a titular. E no Beira-Mar a mesma coisa, havia o Salé, havia o Abel, na altura o Iazalde, mas não ficava atrás de ninguém naquele patamar. Olha, tocaste aí num ponto que eu também gostava de tocar contigo, a questão do Olhanense. Tu chegas ao clube, pensou na altura em que já estão os investidores italianos, um plantel com muitos italianos, ou seja, acho que posso catalogar como o princípio do fim do Olhanense. Já se sentia que as coisas não estavam bem naquela altura no clube. As coisas não estavam bem, mas o clube era gerido por um homem que, se tu estás por dentro do futebol, é um homem extremamente inteligente, que é o Igor Campedelli, que é um dos empresários agora com mais sucesso. E era um homem que sabia efetivamente muito de futebol. E que está agora provado porque consegue gerir a carreira de muitos jogadores de forma muito, muito boa. Houve mais opções, como é lógico, houve mais opções de treinadores. Agora tu olhas para aquele plantel tinha Pelé, tinha Paulo Gula, estava eu, estava o Luís Filipe, estava o Ricardo. Só que depois chegaram uma catrefada de jogadores vindos da equipa B, C, do Roma, etc. E parece que tinham que jogar. E não eram bons. Não eram bons, efetivamente não eram. E acabou por ser um ano muito difícil e que sim, se calhar foi o princípio ali na altura do fim do Olhanense nesse ano.
para terminar esta passagem por Portugal, eh, pergunto-te, como é que se explica este sucesso e esta relação tão próxima com o golo no Tondela em específico? É para porque tive confiança. Eu sabia que em Tondela as coisas não me corriam mal. Sabia que as pessoas gostavam de mim, sabia que me admiravam e é com parte da confiança. Eu chego a primeira vez em Tondela com o Vítor Paneira, as coisas correm muito bem. Depois chega um treinador com quem efetivamente a nossa relação não era muito boa, que era com o Álvaro Magalhães, e que eu decido sair, mas volto depois no ano a seguir para subir divisão começou com o Carlos Pinto e depois foi com o Kim Machado. As coisas corriam bem porque eu era acarinhado e sabia que ali não falhava e que não falhei nem enquanto jogador nem enquanto treinador. Eh, e assim foi, e depois enquanto treinador apanhei o ano mais difícil da história do Tondela, com toda a certeza, e tive presente e recompensei muito também daquilo que me deram e depois no ano a seguir estabilizamos a equipa para, para depois lutarem por outras coisas. Exatamente. Então, Zé, a última experiência que tiveste no estrangeiro foi logo depois desta grande época no Tondela, na Bélgica. Como é que se dá esta possibilidade de rumares à primeira divisão belga? Sabes que acabamos por novamente. E aí eu aí tive propostas da Primeira Liga de Portugal. Ok. Tive ali 2 ou Tu 3. já estavas com 28, penso eu, à volta disso, não é? Estava com 27, 27 ou 28. O meu raciocínio foi o seguinte: eu tive propostas. Eu tive na altura uma que ainda essa continua muito dalada, porque ligou-me o João Loureiro, ligou-me o Coutinho, e eu no estádio do Bessa, eu sabia que podia fazer mal. Era um estilo de jogo que aquilo era propício para mim. Mas a equipa na Bélgica ofereceu-me 3 vezes mais e 2 anos de contrato. E eu pensei assim: eu tenho que ter a cabeça no lugar, porque eu já não vou chegar a um clube grande e, portanto, a minha carreira já não a vou conseguir esticar muito mais. E os valores que na altura na Bélgica me falavam e que acabou, se diga abertamente, desportivamente não foi nada social, mas financeiramente equivaleu a muitos anos em Portugal. E portanto eu essa decisão não me arrependo, custa-me essa do Boa Vista porque era um clube que eu sempre admirei e que tive uma pressão muito grande na altura do João Loureiro e do Petit para ir para lá, mas era uma proposta financeiramente muito baixa. Apareceu essa hipótese da Bélgica. Havia ali já na altura se falava de outras propostas de, do Médio Oriente, mas o meu raciocínio, e veio o que é às vezes eu pensar mais, por uma questão de segurança, de comodidade, etc. Eu disse, bem, vou ficar num país topo, de segurança, topo, ah, e aqui não tenho problemas. Foi no ano que houve os atentados no aeroporto. Portanto, não quis ir para a Arábias, etc., porque, por causa da questão de segurança e de comodidade, de proximidade, porque o puto tinha nascido há pouco tempo, era fácil os aviões para Bruxelas, e depois dá-se, infelizmente, os atentados num país que, que se pensava que era impensável isso acontecer. Mas foi um ano a nível financeiro, 2 anos muito, muito valorosos, mas que infelizmente a nível desportivo não foram melhores, apesar das poucas oportunidades que tive, correspondi. Que realidade é que encontraste, tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista social? Olha, do ponto de vista desportivo, treinos físicos como eu nunca tive na vida. Chegámos a ter tridiários em que 2 dos treinos nem na bola tocavas. Animais, animais mesmo, a nível físico. Os jogos duríssimos, duríssimos. Muitos duelos, muito choque, muito contacto físico. E um campeonato muito. Eu ficava fã do campeonato belga, porquê? Porque tu tens uma realidade que aqui não temos, que é estádios pequenos, mas cheios. Tens 7, 8, 10 mil pessoas muito próximas, uma realidade de veres famílias em segurança a irem ao estádio,
E adorei, ainda voltei há pouco tempo para ver jogos no campeonato belga, porque foi um campeonato e um país, umas cidades incríveis. A minha cidade favorita no mundo continua a ser Bruges, porque pelo charme, pelo encanto que Ghent, cidades maravilhosas, Bruxelas também é muito, também é interessante, mas Ghent, Bruges, eh, são cidades que me ficaram para sempre, e uma qualidade de vida muito, muito interessante. Vivia numa cidade pequena, ali próximo de França também, fazia ali fronteira, e portanto foi uns meses que eu estou a viver na Bélgica, é um país onde eu quero voltar. Eu sei que já disseste anteriormente que eras um jogador que gostava muito de estar na tua, de treinar e ir descansando também, mas havia essa curiosidade, por exemplo, a passar a fronteira e conhecer um bocadinho França, Sim, eventualmente? não, 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 isso sempre. Isso eu fiz sempre por conhecer as cidades, ali o que estava à volta, isso fiz sempre porque o que eu te digo é eu já falo com isso com o meu filho, falo isso muitas vezes com os meus sobrinhos, que vocês têm que sair daqui. Vocês têm que ir conhecer, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, só de lazer, têm que ir conhecer mundo. Para ter opinião sobre as coisas, para saber o que é que estão a falar, para terem conhecimento de outras realidades, para vos dar bagagem para a vida, é o conhecer, é o sair. Eu acho que é essencial para qualquer pessoa, já falo isso com o meu filho de 11 anos, que ele tem que fazer isso, seja de estudar, seja ir trabalhar, seja porque acho que é aquilo que nos dá vida, que nos dá conhecimento. E este ano eu fazia sempre por, ok, tens um dia livre, vais conhecer ali uma cidade à volta, vais ver e vais-te a perceber do que está à tua volta. Certo. Então, só mesmo para terminar, faço-te a pergunta do costume, alguma história mais marcante, mais engraçada que tenha ficado da Bélgica? Pá, da Bélgica, olha, houve essa dicotomia do sítio seguro que afinal, infelizmente, foi um período muito duro. Foi um período que sentimos muita insegurança. Em todo lado, mas isso é a Europa em geral, como é lógico, mas ali na Bélgica muito, não tinha um histórico, foi um período de muita insegurança por causa da questão dos atentados, foi um período duro nesse aspecto. Ah, Pá, sinceramente, assim, há uma coisa mais específica da Bélgica, não me estou a lembrar. Sem problema nenhum, podemos Não, perfeitamente não me passar estou a aqui com o lembrar. jogo que eu tenho para Diz. acabarmos a entrevista. Certo. Basicamente é um jogo de perguntas e respostas rápidas e eu faço uma série de perguntas, tu respondes a primeira coisa que te vier à cabeça sobre as experiências que tiveste no estrangeiro. Tá bem. Ou Ok. seja, para começar, dos países em que estiveste fora a jogar, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Espanha. O país com a melhor gastronomia. Espanha. O clube em que jogaste fora que tinha o melhor estádio a nível de infraestruturas. Cerveja. O clube com os melhores adeptos. Lisboa, Holanda. O melhor jogador com quem jogaste nestas experiências no estrangeiro. Experiências estrangeiras. Deixa-me pensar. Eu vou-te dizer. Bélgica. Vou-te dizer o Nicolas Moisés. Sim, central com quem joguei na Holanda. E o melhor treinador que tiveste nestas experiências fora. O Ian Evers, na Holanda. Pergunto também quem foi o melhor jogador contra quem jogaste. Só no estrangeiro? Sim, sim, sim. Ui, só no estrangeiro. Só no estrangeiro, deixa-me pensar. Dizer talvez o Ricardo Oliveira, na altura do Saragossa. Ok. Pergunto se há assim algum jogo que não esqueces, que tenha ficado na memória de forma especial. O primeiro gol na Holanda. Ok. E só mesmo para terminar, um E país. outro, o primeiro, um gol que fiz na taça contra o Feyenoord, em que a minha família, a minha mãe e os meus irmãos viajaram de Portugal de carro para a Holanda no dia anterior para ver esse jogo.
e nós jogávamos, era os quartos de final da Taça da Holanda com o Feyenoord, do Van Bronckhorst, etc., que era o capitão na altura, e do Roy Mackay também. E eles estavam no estádio e conseguiram ainda fazer 1-0 para nós. E esses dois golos não esqueço. E para terminar, pergunto um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. Itália. Itália, sem dúvida. É um, Te encanto, não tem? tem muito encanto. Eu sei que há muita gente que não acha piada ao futebol. Eu acho, e acho Itália para viver. É um país que eu tenho que ter essa experiência. Mas olha, só te posso agradecer por esta hora e uns pauzinhos que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado, Ivan. Obrigado pelo convite e continuação do meu trabalho. Obrigadíssimo. É um gosto. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabe que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.